irmãos que ninguém mais sente, e testemunhar, quero deixar essa liberdade com o nosso amado irmão, presbítero, irmão, abra o seu coração, deixa Deus falar, receba o interior dessa noite, através da Santa Revista da Palavra, através do Espírito Santo, e guiar os alvos certamente dessa noite. Deus seja louvado. Salve a igreja do Senhor com a santa paz de Deus. Amém. Nós iremos meditar na palavra do Senhor esta noite. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 e verso 7. Segunda Timóteo, capítulo 4, o verso 6 e o 7, onde nós iremos meditar na palavra do Senhor. E o Senhor quer falar conosco é pela sua palavra. Quando você quiser que o Senhor fale com você, abre a sua palavra. Ele vai falar no coração. Você irmãos acharam? Amém? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 e 7. Assim diz o apóstolo Paulo a Timóteo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pode sair lá na presença do Senhor. Irmãos amados, os irmãos conhecem a história deste homem. Ele se destacou entre todos os apóstolos, tanto que ele escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. E ele diz que fez mais que todos, porque ele se destacou de maneira sobrenatural. E ele se converteu ao Senhor aos 28 anos de idade, se não me falha a memória. E ele se preparou para o ministério da palavra por aproximadamente 14 anos. Ele era um jovem que cumpria a lei de Deus, mas por cumprir a lei de Deus, sendo fariseu, achava que estava fazendo a vontade do Senhor. Até que um dia, no caminho de Damasco, o Senhor Jesus vai ao seu encontro, fere ele com cegueira, e ali ele encontra Jesus. Ali começa a sua história. E às vezes o nosso encontro com o Senhor foi desta maneira também. Muitos encontraram Jesus ferido por uma enfermidade, e ali a história se inicia. Mas o importante é encontrar ele com vida, porque onde estivemos no memória, onde já não tinha mais vida. E aí, conversando com um jovem daquela localidade, conhecia um moço que foi tirado desta terra para encontrar com o Senhor, disse assim: ele estava em um bom momento espiritual. E às vezes não entendemos o porquê que o Senhor tira a vida de um jovem de 34 anos. Por que o Senhor fez isso? Será que lá na frente ele poderia estar longe do caminho do Senhor e perder a sua vida? O Senhor faz algumas coisas que nós não entendemos por amor. E por amor ele feriu este homem com uma enfermidade. E ele era um homem valente, um homem destemido. Naquilo que ele acreditava, ele dava o seu melhor. E assim o Senhor fez com ele e faz conosco também. Quando ele nos chama para andar na sua presença. Porque o desejo do Senhor para todo homem, para toda mulher, para todo jovem, que um dia ele se encontre com ele na caminhada. E este encontro tem que marcar a vida dessa pessoa, de maneira tão forte que ele nunca mais queira voltar para trás. E aqui o que aconteceu com ele? Teve uma longa carreira pregando a palavra do Senhor Jesus, falando do amor de Jesus, falando que Jesus salva, cura e liberta,
falando que Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. E ali ele se encontra preso 2 anos dentro de um presídio em Roma. E ele diz que aqueles que podiam o defender não compareceram. Mas ali mesmo sozinho, ele entendeu que o Senhor estava com ele. Isso faz o homem caminhar na presença de Deus. Sabe por quê, irmão? Vai ter luta que você vai ter que vencer sozinho. Você e o Senhor. Ninguém vai conseguir ajudar você a levar a sua cruz. Tem dia, irmão, que são dias escuros e tenebrosos, onde você olha e não enxerga o horizonte. Nós queremos enxergar uma luzinha no fim do túnel. E às vezes nós nos encontramos no fundo do poço. Mas quando você está no fundo do poço, você olha para cima e lá você enxerga a luz. E essa luz é Jesus. E essa luz, ela é tão maravilhosa que ela segurou este homem na presença de Deus com tanta força que nada conseguiu tirar ele da presença do Senhor. Se for para você e eu seguir um exemplo, irmão, siga o melhor que você ouviu falar. Siga porque você tem que ser a sua melhor versão na caminhada. E aqui ele recebeu um chamado para fazer a vontade do Senhor. E ele recebeu o ministério da palavra. E ele tinha todos os dons. E aí, irmãos, o que acontece? Ele fala: estou sendo oferecido por aspersão. Ele está falando que o seu sangue ia ser derramado por amor de Cristo. Será que nós estamos preparados para isso? Morrer e padecer por Cristo? Quase que dentro de nós falamos assim: eu não estou preparado para isso. Mas é necessário estar preparado. Sabe por quê? Porque você foi comprado por preço de sangue. Jesus pagou o preço do pecado. Não se diminua diante das situações difíceis, porque o diabo quer que você se ache em nada diante de Deus. Ele acusa o seu pecado. Ele fala para você e para mim que nós não temos perdão, que Deus não está na nossa vida, mas é mentira dele. Porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Nós agora temos acesso ao Pai. Nós entendemos que somos salvos em Cristo Jesus, porque Ele nos comprou, Ele nos chamou e nós estamos na caminhada. E Ele aqui vem falando assim: porque já estou sendo ofertado por aspersão, meu sangue vai ser derramado, e o tempo da minha partida está próximo. Irmãos, o apóstolo Paulo vai nos dar um exemplo de perseverança. Por quê? Porque ele sofreu demais. E a caminhada cristã, ela é ofertada hoje como algo fácil. Venha, você vai ser feliz e contente. O Senhor vai realizar os desejos do seu coração. Você vai comer o melhor dessa terra, porque Deus é o dono da prata e do ouro. E não se fala mais que o crente vai sofrer e padecer para encontrar o Senhor. Mas Paulo falava a verdade. Ele falava que o homem e a mulher, para andar na caminhada, teria que passar por dificuldades. E ele, passando por dificuldades, ele entendia que ali ele estava sendo preparado para fazer a obra de Deus. E ele estuda, irmãos, 14 anos, para chegar diante das pessoas e falar aquilo que o Senhor queria que ele falasse. E aí você ia parar para pensar: qual o meu chamado? Para que o Senhor me chamou? Será que Deus me chamou para mim ser um crente quietinho no banco? Ou será que Ele tem algo para a minha vida? Ele sempre tem algo para nós. O Senhor tem algo maravilhoso para nós. Ele tem dons para nós. Ele tem libertação para nós. Ele tem cura. Ele tem renovo espiritual. Ele tem dado o Espírito Santo que nos motiva a estar aqui. E aí, o que falta às vezes para nós entendermos o chamado de Deus para nós? Falta buscarmos o Senhor. Falta perguntar para Ele. Às vezes nós temos medo de perguntar.
banquetes do céu para as pessoas. Uma simples palavra faz uma pessoa refletir sobre aquilo e ela vai entendendo que ela precisa de Jesus. Que sem Jesus ela não vai alcançar o céu. E Paulo levava essa palavra. E Paulo era um homem, irmãos, fora do normal. Ele chegava e ele aplaudia quando era bom. Mas quando ele era um pouco mais duro nas palavras, muitos não queriam nem o receber. E esse é um grave defeito dos crentes. Não quer receber disciplina de Deus. Não quer entender que às vezes algumas coisas estão erradas na nossa vida. E nós sabemos quando as coisas estão erradas. Porque o Espírito de Deus coloca em nós e nos fala, não faz assim. Não anda dessa maneira, não fala isso. Não pense essas besteiras. Se afasta de pessoas más que vão te tirar da presença de Deus. Esse é o nosso Deus. Manda o seu Espírito Santo para nos lembrar de onde nós estamos e para onde nós iremos. Se você não ouvir a voz do Senhor, você não vai encontrar o Senhor. Se eu não ouvir a voz do Senhor, eu não vou encontrar o Senhor. Porque Ele é tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos deu um Espírito maravilhoso, que tem ciúme de nós. Quando Ele veio na semana, Ele falou, vem aqui, eu estou aqui para cuidar de você, vem e volta. O caminho é esse, o caminho não é aquele. Esse é o caminho que você vai para o céu. Aí você fica, mas eu estou sofrendo muito. Mas os apóstolos sofreram muito também. E só um não foi assassinado. Morreram assassinados. Este homem estava numa cadeia, irmãos, esperando uma sentença de morte. E segundo a palavra de Deus, ele recebia visitas ali. E ali ele falava do amor de Deus, esperando a morte. Mas por que ele não estava ali desanimado da caminhada? Porque ele estava entendendo que após a morte ele ia participar de algo extraordinário. Ele estar com o Senhor. Se nós pensarmos que um dia estaremos com o Senhor, nós andaremos muito melhor na caminhada. Nós entendemos o porquê fomos chamados para a caminhada. E ele fala assim no versículo de número 7: combati o bom combate. Irmãos, quem que é o combate? O que é o combate? O combate é uma luta. E naquela luta o Senhor te chama para você ser um vencedor. Mas mesmo no combate, o combatente é machucado. Tem luta, irmão, o combatente, às vezes ele ganhou a luta, ele sai todo lascado, machucado, ferido, os cílios cortados. Mas ele está ali por um ideal. E o Senhor quer que nós sejamos esse combatente. Por que eu vou à igreja? Por que eu vou sair do conforto do meu lar? Por que eu vou em casa, às vezes até com a chuva? Por que eu vou sair do ar-condicionado e vir para esse calor aqui? É porque eu fui chamado para ser um combatente do Senhor. Eu fui chamado para ter um bom combate. E nesse combate, você vai ser ferido, você vai ser machucado. E às vezes o crente, olha como é um crente interessante. Conversando com um amigo, e aí o que aconteceu? Você não está mais na igreja? Não, eu fui ferido na igreja por um irmão. Mas Jesus te feriu na igreja? O teu combate é pelo irmão ou é por Cristo? O teu combate é por aquele que te feriu ou por aquele que te deu a vida? Nós temos que ser racionais diante de Deus. Por que as pessoas estão deixando de ir à igreja? Porque falaram, o pastor falou algo que eu não gostei. Mas se você serve a Jesus por causa do pastor, por causa do hino que você não gostou, porque alguém te disse algo que você ficou triste, o apóstolo Paulo, irmãos, teve lugar que falaram, não vem aqui, nós não queremos te receber. Porque ele chegava lá e chamava eles de hipócritas. Ele chegava lá e falava assim, vocês são só aparência, vocês não têm a essência do Senhor. Vocês são uma igreja rica de material e pobre no Senhor. E assim que funciona. E mesmo assim ele não deixou de andar na presença de Deus. Ele não deixou de plantar igrejas. E às vezes por quase nada nós deixamos de estar buscando
seu desidejado. E vai dar tudo certo e não vai dar nada certo. Porque nós temos que ser como lenha, e o fogo vai pegando, e nós vamos nos alegrando na presença de Deus. É assim que Deus quer. Quando nós louvamos a Deus com força, sentimos alegria, essa alegria do Espírito Santo. Quando você abre a tua boca para orar e falar para Deus a tua necessidade, você está fazendo um ato de fé, e ali o Senhor atende a sua necessidade, aquilo que Ele acha que Ele deve fazer. Porque Deus não é um paizão que faz tudo que nós queremos. Ele faz o que Ele acha que deve fazer. E aqui, irmãos, esse homem olha para trás e fala: eu combati um bom combate. Eu vou ser morto porque eu obedeci ao meu Senhor, porque eu cumpri a missão. Ele devia ter uma alegria no seu coração que nós às vezes nunca teremos, porque ele viveu para o Senhor. Ele largou a perversidade que ele tinha no passado. Quando o homem encontra o Senhor, a perversidade tem que ficar para trás. Tem que brotar o Espírito Santo dele. Ele tem que ser direcionado por Deus. O seu desejo já não pode mais operar, mas a vontade do Senhor. E ele fala assim: e acabei, combati o bom combate, e acabei a carreira. Um exemplo: você se forma. Você se torna um advogado de nome, e você faz o seu melhor, e você defende aquele que precisa ser defendido, e você cria uma certa fama no meio das pessoas, que você está fazendo um bom trabalho. Você está tendo o quê? Uma carreira, mas um dia essa carreira acaba, porque nós envelhecemos. O homem trabalhador que eu conheci, que é meu pai, hoje tem anos, não consegue andar 100 metros, pica, machuca o dedão. Ele acabou a carreira, mas ele construiu alguma coisa e abençoou os filhos, e isso é motivo de alegria. E nós temos que construir algo no céu também. Tudo bem que você faz na faculdade, ou que você está fazendo com Deus, você vai ter mais alegria do céu, você vai ter maravilhas do Senhor esperando por você. Por isso o Senhor te chama para toda boa obra, porque, irmãos, vai surgir necessidade de pessoas batendo na tua porta, e quando você entender que a vontade do Senhor é que você faz, porque você está o quê? Construindo uma carreira diante de Deus. A carreira nossa nessa terra, irmãos, seja ela profissional, seja ela como for, não falando das coisas espirituais, não tem nenhum valor para Deus. Mas quando você faz a obra de Deus, quando você se dedica àquilo que é do céu, aquilo é somado diante do Senhor. E você um dia vai encontrar com o Senhor, e aquilo vai ter uma recompensa para a sua vida. Por isso vale a pena servir ao Senhor com alegria, porque Ele nos convida a servir a Ele com alegria. Nós não temos direito de andar tristonho para lá e para cá, não. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus morreu e sofreu para nós termos uma esperança de estar com Ele. E nós vivemos de esperança, nós vivemos de fé, nós vivemos de expectativas. Se você não tiver expectativa de estudar um filho, você não trabalha por aquilo. Se você não tiver expectativa de se formar, você não vai para a faculdade. Se você não tiver expectativa de ser um músico, você não vai estudar música. Se você tem expectativa de entrar no céu, você tem que lutar por isso. Eu tenho que lutar por isso. E às vezes essa luta vai ser com você e Deus. Vai ser no seu quarto de oração. Vai ser no seu cantinho das batalhas e guerras. E o Senhor está ali com você, te assistindo. E em momento oportuno a sua vitória chega. Só não pode desanimar. Eu vejo os crentes muito desanimados, irmãos. Não estou falando desse rebanho, estou falando de todo. As pessoas querem ir para a igreja para enxergar um show. E não é um show, é um encontro para o Senhor. E tem que se agradar a Ele, não é um homem. A pessoa vem e canta aqui, às vezes afina, mas ele está dando o que ele tem para Deus. Se eu cantar, os irmãos vão rir e morrer, porque eu canto muito ruim. Mas mesmo assim, se for de coração, o Senhor sabe.
Mas nós temos que entender aonde é o nosso lugar. Aonde você faz algo melhor, ali é seu lugar. O dom é aquilo que você faz com facilidade. Um é de orar, outro é de falar, outro é de cantar, outro é de tocar o instrumento, mas faz com alegria para o Senhor. Porque o preço é muito caro para você fazer só por fazer. Você não saiu da tua casa para chegar aqui e voltar do mesmo jeito. Essa palavra tem que transformar a nossa vida. Ela tem que fazer nós enxergarmos que nós fomos alistados num exército celestial, onde a minha e a sua luta não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades. A nossa luta é contra aquele que quer nos desanimar na caminhada. O diabo não quer matar nós, ele quer desanimar nós. E quando ele não desanima, ele mata a nossa fé. Aí você deixa de ser crente, aí você vive de qualquer maneira, e você já está do lado dele e está tudo certo. Mais um para queimar no inferno comigo. É assim que ele nos enxerga. Quanto mais fiel você for, mais provado você será. Porque o Senhor disse que como ouro no fogo seremos provados. E quando o ouro chega no fogo, irmãos, e queima ele, toda a impureza sai. Quanto mais você se achegar diante de Deus, mais você vai enxergar o quanto você é pequeno e o quanto ele é grande. O quanto nós precisamos da presença do Senhor. E ele fala assim para nós também. Ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos movidos pela fé. Por que um dia eu fui salvo? Porque Jesus falou no meu coração, eu ouvi a sua voz, e eu entendi que tinha alguém falando comigo que nunca tinha falado comigo. E aquela voz entrou, e o Espírito Santo já chegou, e a alegria surgiu. E ali nasceu um homem de fé. Ali nasce uma mulher de fé. Quando você deixa o Espírito Santo entrar no seu coração e dominar a sua vida. Esse homem aqui, irmãos, ele passou por coisas absurdas. Ele passou por frio, por fome, rejeição, enfermidade. Ele sofre um naufrágio. Olha a situação, ele sofre um naufrágio. Chegou na praia nadando. Chega lá, uma serpente morde o homem. Aí o povo pensa, esse homem é amaldiçoado. Escapou da morte, agora vai morrer. E não acontece nada. Se ele balança a mão, a serpente cai, não acontece nada. Aí já acham que ele é um Deus. Ali ele começa a falar do amor de Jesus. Na dificuldade surge o amor de Jesus. Aonde você estiver no assunto, surge o amor de Jesus e você consegue falar alguma coisa e dar o seu recado. Porque nós precisamos ter o hábito de falar do amor de Jesus. Nós somos comprados para isso. Jesus nos salvou para falar dele. Quando você está numa empresa boa, um exemplo, vou citar um nome aqui. A Van é considerada uma das empresas melhores no Brasil para se trabalhar. Quem está ali tem que falar dela e falar bem. Se você está em Jesus, tem que falar bem dele. Você tem que falar que ele sara, que ele cura, que ele liberta, que ele salva, que é uma verdade. Nós somos comprados para falar do amor de Deus. Aqui, irmãos, o versículo, no capítulo 4, o versículo 12 diz assim: Paulo falando do que ele passa. Às vezes você acha que você passa dificuldade, né? Mas olha o que acontece com esse homem aqui. Eu sei estar abatido. Eu sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas que estou instruído, tanto a ter fartura como a passar fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Essa é a nossa dificuldade. É muito fácil receber o sim de Deus, o difícil é receber o não. Mas é ali que você é provado. É quando você ora a Deus e não acontece o que você e eu quero. Irmãos, eu tenho as minhas lutas gigantes. Eu tenho uma luta que eu acho que só Deus pode fazer, porque eu não posso e ninguém nesse mundo pode. Mas Ele pode. E até o fim dos meus dias eu vou orar por essa causa. Porque eu creio que o meu Deus é o Deus dos milagres. Será que o Deus que ressuscitou
pode muito mais. Paulo, por exemplo, disse: irmãos, o Senhor falou um dia comigo, eu tinha na minha cabeça assim, aquele que o Senhor vai salvar já será um bom moço, que estará mais ou menos na caminhada. E aí um dia o Senhor me falou comigo assim: olha a história de Paulo, isso faz uns 10 anos, e eu li a história desse homem com outro olhar, e eu vi o quanto ele era um homem perverso, a ponto dele se converter a Jesus. E ali o Senhor fala: vai lá, fala do meu amor, fala de mim para ele, vai lá, ora por ele. O camarada fala assim: não, ele é perseguidor, vai matar nós. E aí o Senhor fala assim: para mim não pode sorrir. E nós era assim, irmãos, perverso. Nós não éramos bonzinhos não, e não somos. Nós estamos num processo de transformação para quê? Para combatermos o bom combate. E esse bom combate você tem que lutar ele na orientação do Senhor. Ontem eu fui resolver um problema muito grave que aconteceu. Eu tinha que falar do pai sobre o problema do filho. E eu cheguei no estabelecimento que aquele jovem trabalha. Eu falei: Senhor, coloca a palavra na minha boca para não piorar as coisas. E o coração acelerado. Que coisa ruim é resolver problema, coisa boa é receber bênção. Mas vai resolver problema que às vezes nem é seu. E aí eu cheguei e o Senhor me ajudou. E eu senti Deus na minha vida. E eu agradeci a Deus, sabe por quê? Porque às vezes você vai fazer o bem e piorar as coisas, porque você começa a dar ouvido ao seu coração. Se esse homem que desse ouvido ao coração dele, ele não ia combater o bom combate. Nós temos que dar ouvido à voz do Senhor, porque Ele fala, irmãos. E nós às vezes queremos ser sangue nos olhos, eu resolvo comigo. Quando eu vejo um crente falar comigo desse jeito, infelizmente está distante do Senhor. Porque como o Senhor é do jeito dele, é da maneira dele, Ele resolve quando Ele quer resolver, Ele cura quando quer curar, liberta quando quer libertar, Ele tira a prova quando Ele quer tirar a prova. Só não podemos desanimar da caminhada, para você chegar no último dia da sua vida e você falar: Senhor, eu combati um bom combate. O Senhor tem alegria nessas coisas. E Ele diz assim, olha, versículo 13: posso. Depois que Ele falou, irmãos, que Ele tinha aprendido a passar frio, Ele tinha aprendido a passar fome, tinha aprendido a ter fartura também. Depois de Ele falar, Ele passou por todas as necessidades. Ele fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é poder todas as coisas? É você poder aceitar aquilo que Deus tem para a sua vida. É eu aceitar o que Deus tem para a minha vida. É eu aceitar que às vezes eu não fui enfermo para ser mais crente. Às vezes eu vou ter lutas interiores para ser mais crente. Às vezes eu vou passar várias derrotas para ser mais crente. Porque Deus trabalha da maneira que Ele quer trabalhar. Nem todo vai ser chamado pelo amor. Muitos virão a Deus pela doença, pela enfermidade, pela luta dentro de casa. E se tiver alguém aqui nesta noite que ainda não está andando com Jesus, hoje Ele convida a andar com Ele. Hoje Ele convida a ter comunhão com Ele. Hoje Ele convida você para Ele ser o seu Salvador e o seu Senhor. Porque a vontade de Deus é que nós o aceitamos como Senhor e Salvador. E Ele sendo o Salvador e Senhor da sua vida, Ele vai te direcionar em todas as coisas. E a sua vida vai ser abençoada na presença dEle. Você às vezes não vai ter tudo o que você quer, mas você vai ter a presença de Deus. E isso é o suficiente para o Senhor. Amém? Agradeço a Deus por essa rica oportunidade e o santo nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. Maravilhosa. Creio que a gente entendeu bem explicado. Aí foi lançado o convite. Você, irmão, você nos visita nessa noite. Você ainda não tem essa certeza. Como o apóstolo Paulo tinha da salvação da frente. Aqui estão os pastores, iremos orar por você. No mesmo capítulo da 8 diz assim: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então a coroa preparada para você. Se você ainda não está amando a vida do Senhor, não tem essa certeza
perante a tua presença nesta hora, meu Pai, para agradecer ao Senhor por esse momento que nós passamos na tua presença, Pai. Nada é comparado com esse momento quando nós viemos na tua casa realmente para adorar o teu nome, para glorificar o Senhor. Meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor por cada vida que entrou, por cada pessoa que nessa noite cultuou e ofereceu ao Senhor um culto de adoração. Quero pedir ao Senhor que continue falando nos corações, porque, Pai, aqui nós estamos para anunciar a tua palavra. Fica conosco, Jesus. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus eu te peço, continua com a tua igreja. Agradecemos pela tua palavra nesta noite, pelos irmãos que testemunharam e cantaram, louvaram o teu nome. Meu Deus, te agradecemos por tudo e pedimos ao Senhor agora, Pai, socorre aqueles que não puderam comparecer na tua casa. Pedimos em nome de Jesus, abençoa os irmãos que nos visitam nesta noite. Ó Deus, continua falando no coração deles e traz mais vezes para junto de nós ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos. Glória a Deus, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Meus amados irmãos, quero agradecer toda a igreja que nos ajudou a cultuar o Senhor nesta noite. Deus abençoe a família que nos visita, continua abençoando. Não tem pessoas essa vez, mas tem mais vezes. Temos culto aqui na quarta-feira, 19h30, no sábado e no domingo, às 19h30. Amém? Deus abençoe a pessoa. Amém? Não sai ninguém que após o final do pastor está lá passando para a igreja. Amém? Terminamos esse culto de louvores e adoração a Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça em nossos corações, desde agora para todos